Meu caro Laércio, boa tarde. Desde que eu recebi a sua comunicação, estava aguardando um momento que me fosse factível atender a esse pedido gentil. Claro que eu me lembro de você, do seu pai, do Nadio, da sua irmã, das atividades dos domingos pela manhã com o nosso querido Jacó, em cuja oportunidade fundamos a Comunhão Espírita Cristã de Curitiba. E fico agora emocionado porque se passaram 60 anos. Quanta coisa nas nossas existências, inclusive a sua brilhante carreira médica, o seu devotamento aos sofredores e o seu devotamento e fidelidade à doutrina libertadora do mundo espiritual. Como hoje já é dia 5, e eu não tive oportunidade nem estado de saúde que me permitisse proferir uma conferência como você me solicitou, eu desejo dar uma mensagem aos nossos irmãos. E oportunamente, quando me sinta um pouco melhor de um estado de saúde atual, eu gravarei em uma data própria, comemorativa de algum evento do nosso emérito codificador ou do próprio movimento espírita, para poder ser apresentada em nossa casa, aí em Curitiba. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. É um marco histórico alcançarmos 60 anos de atividade na prática da caridade, sob as bênçãos de Jesus. Inegavelmente, os caminhos têm sido muito ásperos, porque somos espíritos que ainda necessitamos de melhorar o nosso estado de evolução. É compreensível, portanto, que nesses longos e breves anos, os velhinhos receberam da magnitude do Senhor o carinho, a ajuda, a iluminação interior através das palestras, porém, sobretudo, o pão, o apoio de cada dia e o abraço fraterno, que é a luz da segurança que nos sustenta no desempenho da nossa existência. Não é fácil podermos realizar uma obra que perdure por tantos anos, mas a evidência é esta. Você, seu irmão Jacó e amigos de então fundaram essa instituição. O nosso querido Jacó voltou à pátria espiritual. Depois de uma renovação muito grande, uma mudança de atitudes, ele redescobriu a luz do Espiritismo e, após os sofrimentos que o afastara temporariamente de nossas fileiras, foi superado pela visão psicológica de um homem dedicado ao bem, uma das inteligências privilegiadas do Paraná. Ainda me recordo muito do querido Iasca, conforme o chamava na intimidade, através da língua russa, que ele gostava muito. É necessário não parar. Haja o que houver, o Cristo Jesus, que desceu da cruz para nos socorrer, está caminhando à frente. Nestes dias difíceis, os impedimentos são um tanto mais volumosos, mas ele persegue e prossegue com a mesma indumentária de ternura, olhando sempre para trás, porque ainda não nos tem sido possível viajar ao seu lado. E embora estejamos na retaguarda, poderemos consolidar suas pegadas luminosas como sinais de que, marchando para diante, encontraremos a plenitude. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina de progresso, no sentido de qualificação dos seus trabalhadores. O conteúdo é eterno, ele vem da divindade no momento próprio, quando nós, criaturas, podíamos entender as sublimes palavras metafísicas envoltas no enigma das palavras enunciadas por Jesus.
O Espiritismo vem neste momento despertar as nossas consciências para melhor entendermos a finalidade da vida, as suas bênçãos, as suas alegrias, a sua contemporaneidade em qualquer momento. Vem nos convidar a uma reflexão profunda em torno do ser que somos, apesar das circunstâncias em que estamos. Não se permitam, portanto, angústia, tristeza, melancolia, que são nuvens na claridade do sublime sol da crença. Quando a dúvida busca agasalho em nosso coração, é porque no interior estamos revoltados com a vida. Porém, quando abandonamos essas revoltas que são a insensatez, a vanglória, os postos de destaque tão ilusórios e tão cruéis depois que passam, quando nós conseguimos superar, nenhuma dúvida, nós somos aqueles que devemos ter somente certezas, porque nós já ouvimos a mensagem do além soar no âmago do nosso coração e experimentamos em cada momento a presença dos seres amados que jamais nos abandonam. Mesmo quando aparentemente parecem distantes, essa distância é somente vibratória, de identidade, de conexão. Com um pouco de esforço de nossa parte, nos conectaremos a esses anjos tutelares que têm a missão sublime de nos conduzir ao Mestre, para que nenhuma, uma sequer, das suas ovelhas fique longe do redil. Meditando a este respeito e considerando as glórias cristãs da amada Federação Espírita do Paraná, a cujo programa de luz e de orientação vocês se encontram vinculados, desejo-lhes, do âmago dos meus melhores sentimentos, muito progresso. O mundo é belo, basta que direcionemos o nosso olhar no sentido exato. Faz muitos anos eu li um comentário que me foi muito útil desde aquela época. Uma jovem californiana teve que casar-se e o seu futuro marido deveria imediatamente marchar para a guerra. E o tempo que eles iam ficar nos exercícios do deserto da Califórnia, porque ele deveria ir para o Vietnã, uma região tropical, era bem pouco. E ela então resolveu, de acordo com o marido, casar-se e ficar com ele, na região em que ele estava homiciado para os exercícios. Mas, quando lá chegou, o desencanto foi tremendo. Abandonar Los Angeles, à luz da beleza, das informações do mundo, por uma região árida, inóspita quase, em que ainda viviam algumas tribos já em extinção quase. E ela percebeu que o marido chegava tão cansado dos exercícios que se atirava sobre a cama e não havia tempo para uma convivência cheia de ternura. Então ele escreveu uma carta à mãe. Mamãe, não sei o que fazer. Não é que eu o queira abandonar, mas como eu posso ser casada com um homem nessas condições? Logo mais ele viaja. Eu ficarei sozinha e terei que esperar, se ele vive, que volte. Se não vive, as memórias. Quais memórias? Estou pensando seriamente em pedir o divórcio. A mãe recebeu a carta, leu-a emocionada e respondeu à filha em um versejar muito delicado com as seguintes palavras: minha filha, numa prisão havia uma cela na qual estavam dois indivíduos. Um olhava pela janela para baixo e só via lama. O outro olhava pela mesma janela para cima e via o céu encantador. Abraços, mamãe. Ela entendeu.
O seu foco é que estava equivocado. Ela estava acostumada a Hollywood. Ela estava acostumada à ficção. A esses sorrisos estudados no espelho. Aos aplausos para poder fazer partidários. Mas a mãe era realista. E ela então resolveu, no dia seguinte, olhar para cima. O céu dardejava. Ela pôs o chapéu à cabeça e saiu. Ali, aquela região havia sido fundo do mar. E ela encontrou o quê? Conchas. Começou a reunir as conchas. Passou distraidamente, queimou-se de sol. Mandou pedir à mãe substâncias para diminuir o ardor. E nos dias seguintes, ela beijava o marido quando se ia, abraçava-o quando chegava, cantava baixinho para ele enquanto ele dormia, acariciava-lhe o cabelo e durante as horas diuturnas colecionava búzios, conchas, até que um dia ela saiu bem longe da residência, que era uma casa de índio que foi abandonada, e viu umas índias fazendo um tipo de tapeçaria. As jovens índias queriam correr e ela pediu que ficasse. Com muita dificuldade, se fez amiga das índias. As índias acharam lindo a forma como ela falava e terminaram por concordar o seguinte: as índias lhe ensinariam o seu idioma e ela lhes ensinaria às índias o inglês. Mas as índias perceberam que ela era uma mulher muito inteligente e lhes mostraram os tapetes, os trabalhos, os calçados, aqueles mocassinos e tanta coisa maravilhosa. E ela teve uma ideia: vendê-los. Era muito rica. Abria em Los Angeles uma casa para vender as peças feitas pelas índias. E quando as índias souberam que ela colecionava búzios, disseram: no nosso cemitério, terra que ninguém pisa, onde é proibido o branco pisar, nós temos as mais lindas conchas de todo o deserto. Poderemos tirar algumas e trazer-lhes. E a sua vida foi totalmente transformada. Quando acabou a guerra, o noivo voltou, o marido preferiu ficar ali com ela. E ela abriu uma rede de lojas em toda a América para vender artigos das Índias que eram exploradas por terceiros. Publicou 2 livros sobre conchas do mar e se tornou a maior conhecedora da vida marinha e sua vida naquilo que hoje era um deserto terrível. Tudo porque ela resolveu olhar para o céu e ver o sol, ver as luzes. Se olharmos para baixo, só veremos lama. Mas quando fizermos, há um objetivo: transformar a lama em terreno próspero, que um dia se faça jardim, pomar ou simplesmente um solo abençoado. Porque tudo faz parte de um todo, e é nesse todo que tem a beleza da harmonia. Parabenizando-os pelos longos anos de realização. O velho servidor e amigo roga a Deus que lhes dê paz. Esse espírito de luta, coragem e, sobretudo, a ternura infinita por Jesus, caminhando nos tempos modernos pelas estradas difíceis da evolução. Muita paz.